Quando nós trabalhamos o estudo de matrizes, quando nós calculamos resultados obtidos dessa frente da matemática, e quando nós juntamos as matrizes às suas resoluções, nós vamos estar diante do que a gente conhece como determinantes. Para que a gente possa se situar no cálculo de determinantes, a primeira coisa que temos que relembrar é que os determinantes exigem que as matrizes a serem consideradas sejam matrizes quadradas. O que seria essa tal matriz quadrada? Uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Dentre os mais diversos determinantes, o que nós vamos apresentar para vocês aqui, inicialmente é dizer o quê? M, o conjunto das matrizes quadradas, e R, o conjunto dos reais. Então, o que a gente pode afirmar? Determine a função determinante da matriz M em função de R, onde a matriz N, esse N aqui seria a sua ordem, deixando bem claro que essa matriz deveria ser o quê? Uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada é aquela onde você tem um número de linhas igual ao número de colunas. Por exemplo, antes que eu comece a apresentar para vocês. Eu tenho aqui duas matrizes quadradas que eu poderia perfeitamente efetuar a resolução dos seus determinantes. Esse primeiro exemplo aqui eu estou te dando duas linhas e duas colunas, aqui seria uma matriz de ordem 2 por 2. Aqui eu estou te dando 3 linhas e 3 colunas, seria um exemplo de matriz 3 por 3. E aqui também é uma matriz quadrada, mas vamos que só tem um elemento. Pois é, um elemento significa que a sua matriz é de ordem 1 por 1. Então, para eu poder trabalhar com os determinantes, a primeira condição que as matrizes sejam matrizes quadradas. Então, eu vou te apresentar aqui as relações ou regras para que você possa efetuar este cálculo, começando pela mais elementar das matrizes quadradas, que é aquela matriz que tem uma linha e uma coluna. Consequentemente, você só tem um elemento. Veja, matriz M do elemento 1, 1. O que significa essa notação aqui? O primeiro número da matriz é a sua linha, o segundo é a coluna, I, J. Elemento I, J, o seu I corresponde à linha e o seu J corresponde à coluna. Nessa matriz a gente só tem um elemento, então o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Segunda situação, quando a matriz quadrada tiver ordem 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Olha só, A1, A12, A21, A22. Como é que a gente deve proceder? Quando nós queremos resolver as matrizes quadradas de ordem 2 e obter os seus determinantes, nós vamos multiplicar as diagonais. Essa diagonal aqui eu vou chamar de diagonal principal. Essa aqui, na ascendente, eu vou chamar de diagonal secundária. E o meu resultado vai ser o produto delas, depois de efetuado o produto, fazer as suas diferenças. Traduzindo, você faz a diagonal principal menos a diagonal secundária. E na terceira situação que eu apresento para você aqui, é a matriz quadrada de ordem 3 por 3. Veja, A1, A12, A13, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Não esqueça desse detalhe. O primeiro número é a linha, o segundo número é a sua coluna. Cada um tem o seu comportamento, tem a sua definição, a sua prática. Matriz quadrada de ordem 1, a resposta determinante é o próprio número. Matriz quadrada de ordem 2, eu faço diagonal principal menos a diagonal secundária. Vamos que se a matriz de ordem 3 por 3, eu vou repetir as duas primeiras colunas, essas duas colunas eu vou repetir aqui e fazer o produto, e vou fazer o produto em ordem tal que elas possam voltar. Como assim, Vanks? Obter esse produto? Você vai copiar as duas primeiras colunas, vai multiplicar as diagonais originadas, mantendo o sinal para as diagonais na descendente e invertendo o sinal na ascendente. Você vai mostrar todos esses itens? Eu vou mostrar um de cada vez, para que não fique detalhe, para que você possa relembrar e esse assunto não saia mais da sua memória. Vamos lá, veja aqui. Qual é a regra prática da ordem 2 por 2? Vanks, por que você não colocou 1 por 1? 1 por 1 não precisa, né, pessoal? Se você tiver uma matriz de ordem por 1, matriz 8, quanto é o determinante? É o próprio número, tá? 8. Pronto. E a nossa segunda situação? A nossa segunda situação é a matriz de ordem 2 por 2, ou seja, um determinante de segunda ordem. Como é que eu faço? Eu vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária.
Diagonal principal menos diagonal secundária. Ou seja, você vai multiplicar as diagonais e fazer a diferença. A11 vezes 22 menos A21 vezes A12. Tem que trocar sinais? Não. E quando a matriz for de ordem 3 por 3, aqui a gente vai colocar em prática, queridos amigos, o que a gente vai lembrar com você aqui, a regra de sarros. Como é que você faz? Você pega a primeira e a segunda coluna, repete, multiplica os elementos na ascendente, mantendo o sinal, e inverte a segunda leva de diagonais. Ou seja, a diagonal principal, que é aquelas diagonais que eu acabei de mostrar para você na ordem 2 por 2, você vai manter o sinal. E as diagonais, que são as diagonais secundárias, você vai inverter o sinal. Aqui, quando eu coloco mais e menos, é como se eu estivesse dizendo assim, multiplique com o sinal de mais, multiplique com o sinal de menos. Porque quando a gente multiplica com o sinal de mais, a gente mantém o sinal. Quando a gente multiplica pelo sinal de menos, a gente inverte o resultado. Colocar aqui para vocês algumas propriedades, relembrar com você alguns aspectos importantes, porque às vezes a gente está resolvendo determinante de matriz, galera, e a gente poderia ter ganho tempo, ter feito alguma coisa de menor porte, e para que a gente não corra risco, veja só o que eu vou lembrar para você. Primeiro, quando é que um determinante de uma matriz vai ser igual a zero? Existem algumas situações que você simplesmente, com um senso de observação, evita fazer uma montoeira de cálculos. Quais são as situações onde o determinante vai ser igual a zero? Vou apresentar para vocês aqui. Veja. Quando a sua matriz tiver uma fila nula. Vanks, o que é uma fila nula? Fila nula é quando seus elementos são iguais a zero. Quando os elementos de uma fila forem iguais a zero. Veja. Que ordem é essa matriz aqui? Vanks, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. Essa daqui também. O que é que acontece? Aqui eu tenho uma coluna igual a zero e aqui eu tenho uma linha igual a zero. Qualquer fila, a fila pode ser na horizontal ou na vertical. Se ela for zero, o determinante é zero. Não há necessidade de cálculos, de jeito nenhum. Você já olhou para ela aqui, quanto é o determinante? Determinante igual a zero. Olhou aqui, tem uma fila nula, determinante igual a zero. Nessa situação, portanto, determinante igual a zero, qualquer fila nula, tá bom? Tem mais alguma, Vanks? Tem, olha só. Vem comigo. Segunda situação que o determinante vai ser igual a zero. Duas filas paralelas iguais. Como assim duas filas paralelas? Lembre-se que estas filas podem ser na horizontal ou na vertical. Independente da ordem da matriz quadrada. Você tendo duas filas paralelas iguais, quer sejam elas horizontais ou verticais, o determinante é zero. Também não precisa fazer conta. Exemplos, veja. Olha essa matriz aqui de ordem 3 por 3. Olha essa matriz aqui de ordem 3 por 3. O que é que nós temos aqui? Está vendo a primeira coluna? 1, 4, 3. Olha a segunda coluna. 1, 4, 3. Se estas duas filas, que são paralelas entre si, são iguais, o meu determinante vale zero. Veja a situação seguinte. Aqui eu tenho primeira linha e terceira linha. Elas são o quê? Vamos que elas são iguais? Bom, se a primeira e a terceira linha são iguais, o determinante é zero. Vai aprendendo as regras. Propriedade para o determinante ser igual a zero. Qual foi a primeira? Uma fila nula, quer seja linha ou coluna. Segunda propriedade para o nosso determinante ser zero. Duas filas paralelas serem iguais, ou duas colunas iguais, ou duas linhas iguais. Vamos, se eu tiver uma linha ou coluna, não serve. Ou duas linhas, ou duas colunas. Ou duas linhas, ou duas colunas. Próxima situação que o determinante vai ser igual a zero. Terceira situação, veja. Duas filas paralelas proporcionais. A anterior era o quê? Duas iguais, não era? Agora nós estamos com duas filas proporcionais. Estas filas podem ser linhas ou podem ser colunas. Vamos lá. Veja aqui. Onde é que existe proporcionalidade aqui neste exercício? Bom, se você der uma olhadinha aqui, 1, 3, 4, 12 e 3, 9, a segunda coluna é a primeira multiplicada por 3. Você concorda comigo? 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9.
Existe proporcionalidade? Existe. Então, meu amigo, não precisa de desespero. O determinante aqui vale quanto? Zero. Existe outra situação que a gente poderia apresentar isso aqui? Claro, olha aqui. 0, 0, 2, 4, menos 1, menos 2. O que é que aconteceu aqui? Você pegou uma linha, que foi a primeira, multiplicou por 2, tem que ser todos os elementos, e obteve a terceira linha. Veja, 0 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 2, menos 2. Conclusão, existem filas paralelas. No caso do segundo exemplo, duas linhas. Então, quanto é o determinante? Zero. A matemática é apaixonante mesmo, tudo dá certo. Quais são as situações de determinante igual a zero? Vê se você está acumulando informações, se você está aprendendo. Quando é que a primeira situação de determinante igual a zero? Quando uma das filas for nula. Segunda, quando eu tiver duas filas paralelas iguais. Terceira, quando eu possuir duas filas paralelas proporcionais. Quer dizer, então, Vanks, que não é só uma regra. Eu já falei que 3, eu estou indo para a quarta já. Veja. Uma fila é combinação linear de duas filas paralelas. Aí aqui a galera fica brava porque não consegue visualizar as combinações lineares. Combinações lineares são operações matemáticas que você deve submeter a todos os elementos. Olha só. O que a gente tem aqui? Veja o primeiro exemplo. Pega a linha 1, que é a linha 1, tá vendo? Aqui é a linha 1, aqui é a linha 2 e aqui é a linha 3. Eu já coloquei lá embaixo o que está acontecendo. Porém, seria interessante você dar uma olhadinha para você entender o que é que a gente está fazendo. Pega esse moço e some. Quanto é 2 somado com menos 1? 1. Quanto é 4 somado com 0? 4. Quanto é 5 somado com menos 2? 3. A linha 1 desta matriz é a soma da linha 2 com a linha 3. É uma combinação linear? Sim, é uma combinação linear. Então, o determinante aqui vai ser quanto? 0. Nossa, Vanks, a gente ganha muito tempo quando conhece essas regrinhas. Sem dúvida, amigo, você consegue ganhar muito tempo. Veja só aqui, ó. Dê uma olhada aqui. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Faça coluna 1 menos 2. Quanto é 4 menos 0? 4. Menos 1 menos 2, menos 3. 3 menos 9, menos 6. Observa que a coluna 1 menos a coluna 2 gera a coluna 3? Sim. Então o que é que vai acontecer isso? Quando acontecer isso, o determinante é 0. Agora, você precisa entender que existe uma combinação linear, porque às vezes você consegue olhar para uma matriz e não consegue enxergar que existe uma combinação entre duas filas. Quando eu falo duas filas, eu posso estar me referindo a duas linhas ou a duas colunas. O exemplo da esquerda, eu somei duas linhas. O exemplo da direita, eu subtraí duas colunas. E, sem dúvida, a matriz é uma coisa muito interessante. Então, vamos recapitular. Deixa eu voltar aqui. Quais foram as 4 situações que eu falei para você que o determinante é igual a 0? Primeira, uma fila nula. Segunda, uma fila igual a outra fila, desde que elas sejam paralelas. Terceira, uma fila proporcional a outra fila paralela. E quarta e última, a que é mais complexa, que você tem que estar mais antenado, uma fila é combinação linear de duas filas paralelas. Filas paralelas essas que podem ser duas linhas ou duas colunas. Bom, eu apresentei para vocês aqui os determinantes nulos. Agora nós vamos falar de certas situações que você altera o determinante. Como assim, Vanks? Veja. Trocando a posição de duas filas paralelas, o determinante troca o sinal. Você pegou uma matriz e calculou o determinante 20. Aí você pegou a fila 1, a linha 1 com a linha 2 e trocou de lugar. Quando você trocou de lugar, o determinante que era 20 passa a ser menos 20. Você pegou a coluna 2 e trocou com a coluna 3. O determinante era menos 8, passa a ser mais 8. Então, qual é a regra aqui? A primeira regra de alterações de determinantes, se você trocar a posição de duas filas paralelas, o determinante vai trocar o sinal. Veja o exemplo. O determinante da matriz 2, 0, 1, menos 2, 2, 1, 1, 4, 3 é menos 6. Agora veja o que a gente fez aqui. Nós trocamos a posição, tá vendo? Você consegue visualizar? Ó? A primeira coluna foi para a segunda.
E a segunda veio para o lugar da primeira. O C1 foi trocado por quem? Por C2. Coluna 1 foi para o lugar da coluna 2. Quando você faz essa troca, quanto foi o determinante aqui? O determinante aqui era menos 6. Você trocou. O que é que vai acontecer com o determinante aqui? O menos 6 passa a ser 6. Ah, entendi. Troquei duas colunas. Não esqueça, pode ser trocar coluna, como pode ser trocar linhas. Vamos ver uma segunda situação de alteração no determinante. Multiplicando uma fila por alfa, vamos ver o que seria esse alfa? Um número qualquer. O determinante também fica multiplicado por alfa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho essa matriz aqui. E que o resultado dela, o determinante, seja 5. Aí eu pego e faço isso aqui, ó. Quanto que ela vai valer? Se eu sei que o determinante dessa matriz vale 5 e eu peguei uma de suas filas, no caso a primeira coluna, e multipliquei por 2, quanto é que vai ser meu determinante aqui? 5 vezes 2, 10. É isso que eu quero que você enxergue. Eu vou apagar, porque eu tenho os exemplos já prontos no material que eu te trouxe. E você vai poder acompanhar comigo. Multipliquei uma fila, quer seja linha ou coluna, você multiplica o determinante. Veja. 201 menos 221, 43, quanto equivale o determinante aqui? Menos 6. Veja só, nós vamos pegar essa coluna, multiplicar por 2, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar 4, menos 4 e 2, certo? Se o determinante era menos 6, vai passar para ser quanto? Menos 12, veja. 4, menos 4 e 2, mantive o restante da matriz. O determinante ficará multiplicado por esse número que você trouxe. No caso aqui, o menos 6 vezes 2 dá menos 12. Realmente, Vank, essa matemática é apaixonante. Eu estou te mostrando caminhos que permitem a cada um de vocês reduzir muito o esforço. Um determinante fica multiplicado por alfa quando todos, deixa eu arrumar aqui. Quando todos os elementos do determinante forem multiplicados por alfa. Ah, quer dizer então que se você tiver que mexer com um elemento de uma linha, tem que ser com todos. De uma coluna, com todos. Se você deixar, por exemplo, você tem lá uma coluna com 4 termos. Ah, multipliquei todo mundo por 5, exceto o último termo. Não vale. Então aqui, ó. 1, 3, 2, 0, menos 2 e 1, 2, 1, 4. Matriz de ordem 3 por 3. Tem o determinante igual a 5. O resultado dela é 5. Aí o que vamos fazer? Presta atenção. Eu vou multiplicar todos os elementos por 2. Olha aí, ó. Todos os elementos por 2. Como é que vai ficar isso? 2, 6, 4, 0, menos 4 e 2. Multipliquei todos os elementos da matriz por 2. O que significa dizer que o meu determinante agora vai ser o quê? O meu determinante vai ser quanto que eu tinha de valor? Vanks, eu tinha 5. Tinha 5. Então, se eu multipliquei todo mundo por 2... Se eu multipliquei todo mundo por 2, eu vou fazer o número que eu multipliquei. Qual é a ordem da matriz? Vanks, a matriz é de ordem 3. 2 a terceira, vezes 5. Isso aqui vai dar o quê? 2 a terceira é 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Se M, eu vou apagar aqui que ali está escrito, você já viu. Se M é matriz de ordem 3 e o determinante é 8, então o determinante ficaria como? Se você fizesse multiplicado por 3, ficava 3 a terceira. Por quê? São 3 linhas, né? 3 a terceira, aí ia dar 27. Aí você ia pegar quem? Você ia pegar o elemento do determinante. Quanto é o determinante aqui? 8. 27 vezes 8, isso aqui vai te dar 216. Pega a ordem, verifica a ordem, verifica o valor do determinante e faz o produto. Próxima situação que eu apresentar para você, eu já apresentei que o determinante fica zerado, uma
que você altera o determinante. E agora eu vou te apresentar a situação onde o determinante permanece o mesmo. Veja, se trocar em ordem linhas por colunas, o determinante não se altera. Vamos, o que seria trocar em ordem linhas e colunas? Trocar em ordem linhas por colunas significa você fazer o que a gente conhece como matriz transposta. Quando você troca todas as linhas por colunas, você está diante de matriz transposta. Vamos relembrar aqui? Depois eu vou apagar. Vamos lembrar aqui? Ó, 1, 3, 8, 2, 5, 1. Essa matriz é de ordem 2 por 3. Matriz A. Quem seria a matriz transposta? A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A ordem que era 2 por 3 agora passa a ser 3 por 2. Isso aqui é para lembrar você das propriedades antigas de matrizes que nós tínhamos feito e que nós aprendemos, inclusive, que existe a matriz que acabei de citar aqui. Quando eu troco as linhas por colunas, eu estou diante da matriz transposta. Represento com T no expoente. Então, veja só. Aqui nós temos a matriz 2, 1, 4, 0, 9, 3, 6, 7, 8. Você disse que ia trocar? Sim, linha virar coluna. Veja só. Isso aqui é a matriz A. Isso aqui é a matriz transposta. O que vai acontecer? O determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta. Se um for 5, o outro também será. Ok? Segunda situação. Se somarmos a uma fila uma combinação linear de outras filas paralelas, o determinante também não se altera. Ah, quer dizer então que o determinante aqui eu vou somar uma fila, uma combinação linear. O que seria a combinação linear? Uma operação matemática envolvendo os elementos da matriz. Se nós somarmos a uma fila uma combinação linear de outras filas paralelas, ela não vai alterar em nada. Quando a gente calcula o determinante da matriz 3 por 3, a gente diz que usou a regra de Sarros. Quando nós somarmos a uma fila uma combinação linear de outras filas, a gente vai chamar isso de teorema de Jacobi. Teorema de Jacobi. Dê uma olhadinha. Matriz 2, 1, 3, 6, 4, 2, 7, 0, 7. Uma matriz de ordem 3 por 3. Olha o que está acontecendo aqui. Essa terceira coluna que surgiu aqui dessa matriz nova é uma combinação linear das minhas das minhas colunas que estavam aqui. Faz aqui, ó. Olha aqui a combinação que o autor ofereceu para nós. C1 mais C2 menos C3. Isso acontecendo, o determinante não muda nada. Se o determinante era 8, permanece 8. Então faz aqui. 2 mais 1, 3 menos 3, 0. 6 mais 4, 10 menos 2, 8. 7 mais 0, 7. Menos 7, 0. Agora, nós vamos apresentar para vocês o teorema de Binet que diz assim. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então, olha só o que a gente pode ter. O produto das matrizes vai ter o mesmo cálculo do determinante delas separadamente. Veja só. Imagine aqui a matriz 1, 2, 3, 4 e a matriz A, B, C, D. Vamos imaginar aqui que o determinante dessa aqui seja menos 2 e esse aqui seja x. Um exemplo, x. Se eu calcular 1, 2, 3, 4 vezes A, B, C, D, o determinante desse produto, ou seja, o determinante de A vezes B, será igual a menos 2 vezes x. Por quê? Você pega o determinante de um, multiplica com o determinante do outro. O determinante de um produto de matriz é igual ao produto dos determinantes originais. Vai dar um exemplo, Van? Já dei um exemplo, vou te dar outro. Olha aqui. Matriz 3 por 3, um produto. O determinante dessa matriz e o determinante dessa, se você tem aqui o determinante de A e aqui o determinante de B,
Quando você fizer o produto dessas, o determinante vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Teorema de Binet. Para que a gente pudesse ilustrar com mais riqueza de detalhes essas informações que a gente relembrou com você aqui, eu trouxe algumas situações práticas para a gente treinar, uns 2 ou 3 exemplos para a gente poder encerrar de tal maneira que você conseguisse lembrar como é que você faz aqui. Esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui é uma matriz 3 por 3 igual a matriz 1 por 1. Ó, isso aqui é a matriz quadrada de ordem 3 por 3, aqui é a matriz quadrada de ordem 1 por 1. Ele está dizendo que elas são iguais, então o que você vai fazer? Numa matriz de ordem 3 por 3, a gente vai utilizar a regra de Sarrus, que diz o quê? Repita as duas primeiras colunas. Eu vou fazer aqui assim, ó. 1, 0, 2, 2, 4, 1, 3, 2, 0. Como é que se resolve um determinante de ordem 3 por 3? Você pega as duas primeiras colunas e repete. 1, 0, 2, 4, 3, 2. Mantém o sinal na primeira operação, que são as diagonais principais, e inverta na diagonal secundária. Veja aqui, ó. 0, 0, 8. Na secundária, que você vai manter, aqui você vai inverter. Manter na principal, inverter na secundária. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Vem menos 24, porque você troca o sinal. 2 vem menos 2, 0. Isso é igual a quem? Uma matriz quadrada de ordem por 1 é igual ao próprio número. No caso aqui é o x. Você tem 24 menos 2, isso aqui vai te dar menos 26 mais 8. Quanto é que vai ser esse x? Menos 18.